Olá pessoal, tudo bem? Aula de matemática com o professor Beto Lopes. Hoje nós vamos estar fazendo correção das atividades da semana passada, tá? Quem já respondeu as atividades e enviou para mim, mesmo assim, deve acompanhar essa aula e analisar se você respondeu todas as atividades corretamente. Se respondeu corretamente, você dá um feedback aí, dá um retorno para mim dizendo que acertou todas, tá certo? Se não, você faz a correção e envia para mim todas, né, já corretas. Se alguém não copiou ainda as atividades, pode copiar as atividades, responde e em seguida faz a correção com base nessa aula, tá? Então vamos aqui para a nossa primeira atividade de hoje em relação à reta numérica, tá certo? Que a gente pode observar aqui na reta numérica, tá certo? Os números que estão entre alguns espaços. Por exemplo, entre o menos 6 e o 3, entre eles, nós temos o menos 5 e o menos 4, certo? Se você quer saber se você quer saber do menos 1 ao 4, aí você não está falando entre, então conta com ele também. Aqui nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então, essa atividade aqui é para a gente observar. Quando falar entre, então é no meio. Quando falar de número tal a número tal, é porque conta com ele também. Assim sendo, vamos para a nossa opção A, ou seja, nossa alternativa A aqui. Quantos números inteiros há entre menos 9 e 2? Como está falando entre, tá certo? Então, você não conta, tá certo? Com menos 9 nem com 2, certo? Vai contar, no caso, só até o menos 8. Vamos ver quantos nós vamos ter. Nós vamos ter esse aqui, certo? 1, 2, 3, 4, 5 aqui, 6, 7, 8. Aí nós vamos ter o menos 7 aqui, tá certo? 9. Nós vamos ter o menos 8, 10, tá certo? O menos 9 não entra. Então, 10 números inteiros, tá? De menos 5 até 5, aí você vai contar do menos 5 até o 5. Vamos lá, menos 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Tranquilo, tá? Vamos agora à próxima. No edifício em que Sérgio trabalha, há andares no subsolo, onde ficam os estacionamentos. Observe o pátio do elevador desse edifício, né? Então, subsolo que se refere, tá certo? É abaixo do térreo, tá certo? Então, o térreo geralmente é o 0, então menos 1, menos 2 e menos 3 chama-se subsolo, que aqui está dizendo que é utilizado para estacionamento. Vamos lá, que a questão quer saber. Quantos andares tem esse edifício? Quantos andares? Então, nós vamos ter aqui, tudo isso aqui, nesse painel, são os andares. Só não isso aqui, certo? Que é a opção de abrir e fechar as portas do elevador, tá certo? Então, nós vamos contar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 andares, tá? Entre os andares menos 5 e 5, há quantos andares? Quer saber entre, tá? Então vamos lá, vamos ver quantos tem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Então 6 andares. Bem tranquilo, tá? Próximo aqui, Você se lembra de que no sistema solar há 8 planetas? Você estudou isso aí nas aulas de ciências, tá? Observa a temperatura média de cada um deles. Então,
estão aqui os 8 planetas do Sistema Solar, ó, com as temperaturas, tá? Quer saber aqui no item A. No caderno, reescreva as temperaturas da tabela em ordem crescente. Então, a ordem crescente, gente, vai crescendo, tá? Vai ser do menor para o maior. Então, o menor número que nós temos aqui é quem está mais distante da reta numérica para o lado esquerdo. Nós vamos ter aqui 225. Depois nós vamos encontrar 210, certo? Voltando, vindo para o lado 0 e para o lado direito aí. Depois nós vamos encontrar menos 180, menos 150, tá certo? Menos 53. Aí agora vai para o lado positivo 15, 420 e 456. Tá? Então estão aqui na ordem crescente, tá? Item B. Quais planetas apresentam temperatura média positiva? Temperatura positiva. Então nós vamos lá. Positiva nós vamos ter aqui, ó, Mercúrio, nós vamos ter Terra e nós vamos ter Vênus, tá? Esses 3 com temperatura positiva. Mais uma vez, Mercúrio, Terra e Vênus. Porque quando não tem um sinalzinho de mais assim, ó, é porque é positiva, tá certo? Quando é negativa, tem um sinal de menos obrigatoriamente. E a temperatura média negativa? Quem tem um sinal de negativo? Ó? Júpiter, Marte, Netuno, Saturno e Urano. Ok? Qual planeta apresenta a menor temperatura média? Júpiter ou Saturno? Vamos lá, Júpiter, ó, vamos comparar eles dois, tá certo? E Saturno. Júpiter, menos 150. Saturno, menos 180. Então, menos 180 vai estar mais distante do zero, do centro da reta numérica dos números inteiros. Então, Saturno é temperatura menor, tá certo? Então, Saturno. Item D. Quais planetas apresentam temperatura média entre menos 200 e 430? Então, entre menos 200. Então, nós vamos ter Júpiter, nós vamos ter Marte, tá? Nós vamos ter Mercúrio, nós vamos ter Saturno, nós vamos ter a Terra, tá certo? Então, todos esses, certo? Planetas estão com temperatura entre menos 200 e 430. Tudo bem, pessoal? Estamos encerrando aqui a nossa aula. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo, pode perguntar mesmo. Fica à disposição da turma para tirar as dúvidas. Um forte abraço e até uma próxima aula.